Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Muita gente acaba dizendo que se você quer processar um volume absurdo de mensagens, tem que usar Apache Kafka, Pulsar ou similares. Mas será que o RabbitMQ consegue fazer isso? Será que ele consegue processar 1 milhão de mensagens ou mais por segundo? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Nos ajude a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top que nem esse aqui. Inclusive, nos meus últimos vídeos aqui no canal, eu trouxe alguns conteúdos sobre RabbitMQ. O último foi sobre qual tipo de fila escolher, porque isso terá um impacto enorme sobre a performance de processamento de mensagens. Eu vou deixar um card aqui em cima para você poder ver esse vídeo. Na verdade, esse é mais um conteúdo do curso de RabbitMQ que está na nossa formação Full Cycle 4.0, que além de você dominar o RabbitMQ, você vai aprender DevOps, arquitetura de software, bancos de dados, IA e muito mais. Dê uma olhadinha aqui no link da descrição para conhecer essa e outras formações da Full Cycle. Hoje, num cenário em que as aplicações podem precisar processar milhões de solicitações por segundo, é comum adicionar comunicação assíncrona utilizando o sistema de mensageria. Mas muitas vezes a escolha da mensageria passa por uma escolha baseada no que nós temos experiência ou no que ouvimos que determinada empresa usa ou na opinião de um terceiro. A questão é que existem hoje muitas ferramentas que resolvem esses problemas, mas muitas dessas ferramentas têm um custo operacional e de infraestrutura muito alto. Quando eu estou dizendo isso, significa que o custo da ferramenta versus o retorno que ela dá para o negócio é muito baixo ou às vezes pode ser até negativo. O Apache Kafka, por exemplo, que nós temos muito conteúdo aqui no canal, vídeos e live, que você pode dar uma olhada, se consolidou como uma das ferramentas de mensagens mais recomendadas quando o volume de mensagens é muito grande. Estamos falando aqui justamente de milhões de mensagens processadas por segundo, mas para ter um cluster mínimo de Kafka, você tem que ter máquinas de 8 GB de RAMs, 4 vCPUs e uns 500 GB de memória. Isso é o básico. Se você fizer uma configuração adequada para o cluster, gastará mais ou menos $500, ou seja, R$ 2.500 por mês ou mais de R$ 30.000 por ano. Se nós pegarmos autogerenciado, custará mais caro ainda. Você pode até montar a sua infraestrutura própria, apertar determinados custos e diminuir um pouco isso, mas você vai ter que ter um engenheiro especializado em Kafka e, se não tiver, poderá ter muita dor de cabeça. Hoje, o RabbitMQ consegue entregar um volume de processamento de mensagens perto do Kafka, mas com custo aproximadamente 50% menor. Isso é apenas uma média. É óbvio que as duas ferramentas possuem diferenças. O próprio Kafka acaba sendo hoje uma plataforma de serviços, não é somente ele. Tem o Kafka Connect, Schema Registry, Kafka Streams, KCDB e etc. Podemos somente com ele criar insights em tempo real dos eventos que estão sendo publicados, insights valiosos para o negócio. Mas muitas empresas decidem pelo Kafka apenas porque já ouviram falar que o RabbitMQ processa um volume muito mais baixo de mensagens, não consegue processar esses milhões. O que já não é verdade há muito tempo. Então acabam escolhendo o Kafka por esse motivo e jogam um caminhão de dinheiro fora. É óbvio falar que a escolha de uma ferramenta de mensageria passa por analisar várias coisas: volume de publicação e consumo de mensagens, custos operacionais e de infraestrutura, ferramentas adicionais que envolvem a mensageria, compatibilidade com aplicações e stacks, enfim. O meu objetivo aqui é mostrar como e por que o RabbitMQ consegue processar milhões de mensagens por segundo, e isso pode ajudar muito o seu negócio. Eu não estou aqui dizendo que tal ferramenta deve ser escolhida ou não. O ponto é que, como o RabbitMQ é uma ferramenta muito famosa, o meu dever aqui é justamente mostrar o poder de fogo dessa ferramenta e como que talvez essa decisão pode te fazer economizar muito dinheiro. O segredo para ter esse throughput de 1 milhão ou mais de mensagens por segundo
é utilizar o recurso de streams do RabbitMQ. E ainda tem o Super Streams. Eu gosto desse nome aqui porque parece que é um super-herói que está sendo adicionado aqui nesse recurso, mas na verdade acaba sendo. Quando eu estou falando throughput de mensagens, não significa o tempo que o producer ou produtor da mensagem demora para poder publicar a mensagem no RabbitMQ. Isso aí é a latência de rede, e nem o tempo de processamento do consumidor. O que nós estamos analisando é, eu tenho um monte de produtores mandando mensagens para o RabbitMQ, quantas mensagens por segundo ele está aceitando uma vez que chega nele, que ele começa ali a fazer o processamento, e quantas mensagens por segundo ele está fazendo o envio para o consumidor, não conta depois que sai da ferramenta. Então, nós estamos analisando apenas quantas mensagens essa ferramenta consegue lidar. Com isso aqui, ela consegue lidar com mais 1 milhão ou mais de mensagens por segundo, dependendo da sua infraestrutura. Consegue lidar com muito mais de 1 milhão, tá? Eu criei um laboratório para a gente poder ver isso. Nós vamos rodar com um nó de RabbitMQ e depois com um cluster com 3 nós. A própria equipe do RabbitMQ provê também 2 ferramentas para testes de performance. Você pode usar o perf test, isso aqui é uma imagem Docker, mas você pode instalar aí na sua máquina apenas um arquivo Java. Com esse perf test você faz uma simulação ali com filas clássicas e quorum. Para streams, você pode usar esse outro carinha. Tem a documentação dele lá no RabbitMQ, enfim. A gente vai ver aqui algumas coisas. Então, eu estou rodando um nó no momento. E olha só os requisitos aqui desse nó. Na parte de deploy do meu container, eu tenho 3 vCPUs, mas é recomendado lá na documentação que você tenha 4 núcleos disponíveis e 4 GB de memória. Eu coloquei aqui o mínimo. Poderia até rodar com menos, tá? Então, eu estou com um pouco abaixo do que é recomendado. E aqui também tem questão do próprio Docker, estou rodando com WSL, tem interferência, mas nós vamos ver que a gente consegue atingir esse 1 milhão facilmente. Então, vou rodar o perf string test recomendado para os streams. Aí a primeira coisa, eu vou passar o número de producers igual a 1, número de consumers igual a 1, e em URIs que eu preciso passar o endereço vai ser RabbitMQ string, admin, admin que é usuário e senha, RabbitMQ node 1 na porta 5552, que é onde o protocolo do stream está rodando, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele está publicando, aqui eu tenho o que é publicado, está publicando por segundo, ou seja, o broker está aceitando mais de 1 milhão, aqui eu tenho 1.272.000, e o stream já confirma, então eu tenho a certeza que foi publicado. Mas aqui na parte do consumo, um consumidor está consumindo muito aproximado do que é publicado, ele está consumindo 1 milhão. E ainda eu tenho latência aqui por todas as questões virtualizadas que eu tenho na minha máquina do Windows, né. A latência até baixa, mas, isso iria permitir um desempenho ainda melhor. Olha só, se mantém estável. Se mantém estável. Agora, nós podemos fazer aqui uma outra brincadeira. Eu vou fazer um docker compose down, para poder destruir o meu container. E agora eu posso fazer aqui com menos profile follower up "-d", que ele vai subir 3 nós, o que já estava antes, que na verdade caiu, e agora mais 2, ó. Então eu tenho 3 nós, agora eu tenho um cluster de RabbitMQ. Inclusive aqui no management, nós vamos ver ó, que tem os 3 nós ativos, né? E se eu rodar agora o mesmo teste, mas como eu tenho múltiplos nós, então eu posso colocar, por exemplo, 10 produtores e 10 consumidores.
que vai acontecer? Ele está publicando aqui na faixa de ele se manteve, né, publicando 1.000.000. Dá para poder configurar mais algumas coisas nesse teste que está rodando, mas ele está publicando 1.000.000, e aqui na hora de consumir eu vejo, isso aqui é porque eu já estou acostumado a ver, mas isso aqui é 16.000.000, 14.000.000, 13.000.000. A questão é que quando eu tenho 10 consumidores no meu stream que está rodando aqui, não é igual nas filas quorum clássicas que as mensagens são repartidas entre os consumidores. Aqui, se eu tiver 10 consumidores, todos leem exatamente as mesmas mensagens. Então, eles leem as mensagens duplicadas. E isso não está afetando a performance em nada. Então, no caso, se a gente quiser fazer a conta do throughput, do quanto o RapidMQ está conseguindo enviar, então é 14.000.000 dividido por 10. Ainda está consumindo até mais do que estava antes, né. Olha só, eu tenho 3 nós com 3 vCPUs e 4 gigas de memória, abaixo do que o mínimo recomendado. Tranquilamente a gente tem 1.000.000. Eu não conseguiria esse número nunca com os outros 2 tipos de filas. Inclusive eu coloquei aqui um cenário que eu rodei alguns testes, ó. Se eu tiver apenas um nó, com a fila clássica com um produtor e um consumidor, eu consigo 100K de throughput de chegada e 100K de saída. Mas vê que ele vai, ele começa a ter umas instabilidades quando se acrescenta mais, mas a fila clássica, ela não tem segurança. Você pode usar ela de 2 modos, gravando em disco ou em memória, que aí eu poderia ter um pouco mais de performance, mas nem em memória ela ganha do stream, né, que é 1.000.000, que eu estou colocando aqui. Já o quorum com nó, o quorum e o stream são parecidos porque eles são feitos para trabalhar, com múltiplos nós, porque usa ali o algoritmo de Raft. Mas aqui a gente vê que a cada, vez que ele tem mais produtores e consumidores, o desempenho dele vai melhorando, né. A gente fala que o desempenho é estável. Agora, quando eu tenho 3 nós, a questão é que a fila clássica, ela não tem suporte mais a múltiplos nós, porque, antes nós tínhamos as filas clássicas mirrored, né, as filas clássicas espelhadas. A partir da versão 4, ela nem existe mais, não tem nem como você fazer. Então, na verdade, um teste com 3 nós vai ser a mesma coisa do de cima, mas o ponto é que você não tem garantia aqui de durabilidade, que as mensagens de fato estão sendo armazenadas, mesmo com aquele recurso de publish confirms que o RabbitMQ envia uma resposta de volta, não tem essa garantia. Aqui vai falhar, a fila vai ficar totalmente indisponível. Agora, veja que a Quorum, no caso, quando eu quero mais durabilidade, a Quorum ela é mais durável do que Stream. Nesse vídeo que eu citei lá no começo, que eu deixei o card, eu explico um pouco disso, porque a Quorum ela faz questão de fazer o F-Sync, que é a operação ali no sistema operacional que garante a escrita no disco direta. Então, ele só termina o procedimento depois que isso é garantido. Já o stream, acaba sendo feito F-Sync de forma indireta, né. Tem um detalhe aqui em questão do stream que ele cria um buffer das escritas a serem feitas, ou seja, tirando um pouco mais, da durabilidade para poder ganhar em performance, né. Tem várias outras, funcionalidades, o que está por trás do stream que faz ele ter esse throughput absurdo, né, porque os 2 aqui trabalham com esse algoritmo de Rapt, mas o Quorum tem muito mais I/O, justamente por isso que ele é mais lento, mas num cenário mais bem configurado, nós conseguimos chegar aqui também a 100K, mas não conseguimos passar muito disso. E aqui ainda no nosso teste que está rodando, eu poderia até fazer uma configuração para poder fazer uma simulação melhor. Aqui como eu tenho agora múltiplos nós, eu posso passar aqui, o nó 2 e o nó 3, porque aí quando o teste começar, ele vai pegar alguns consumidores e balancear entre os nós, o que vai me dar um throughput ainda melhor.
Aí tá vendo aqui que até o volume de mensagens está aumentando um pouco mais, a gente já está chegando a 1.400.000, 1.300.000. E a questão é que ele se mantém estável, né, nós, verificamos aqui, ó, que os dados, eles estão bem perto, produção e consumo e também o tanto que ele está aceitando aqui não está tendo mudanças ao longo do tempo, coisa que com a clássica vai acontecer. Agora, se eu tiver uma configuração melhor de RabbitMQ, mais vCPUs, mais memória, mais nós, aí eu posso aumentar o meu throughput de mensagens para 2, 3, 4, 5, 10 milhões, tá? Dependendo do que eu necessito. E o ponto nesses cenários que eu só preciso de um throughput maior, o RabbitMQ vai ter um custo menor em relação a outras ferramentas. Mas eu queria explicar justamente como que funciona, por que que o stream é tão rápido assim. Inclusive, essa parte que eu tô aqui é que é construído no curso lá de RabbitMQ. É muita coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Tem uma imagem que ela ilustra bem a arquitetura do stream e do Core. Eu tô fazendo essa comparação porque o Core agora é o estilo recomendado se você quer durabilidade, com o stream também, que é um pouco mais novo que o Core. Nós vemos aqui que no stream eu tenho a fila em si, um índice para ela, para apontar para as mensagens, vai ter metadados dessas filas também, mas tem aqui o segment files, que são os lugares onde as mensagens são armazenadas. Toda vez que alguém publica uma mensagem, ela já é armazenada direto nesse segment file, mas ele não é reindexado, ele é só um arquivo que é escrito em modo append only. E ele é imutável, porque no caso do stream, tem toda aquela questão de fazer o EQ, ter que sumir a mensagem da fila. Não, o stream, ele tem uma retenção de mensagens por um tempo, pode ser 15 dias, um mês, 6 meses, conforme você achar necessário. A questão é que as mensagens ficam lá. O consumidor, na verdade, é que é o protagonista. Ele que controla como que ele quer começar a consumir, como ele está controlando onde que ele está depois que ele voltar novamente. Ele pode ter um banco de dados local, pode até usar o próprio RabbitMQ para isso. Então, esse modelo que tira a centralização do controle do RabbitMQ acaba deixando o consumidor mais independente, mais livre, e esse armazenamento aqui simples torna isso tudo muito rápido, né? Mas quando eu tenho muita publicação acontecendo, ao invés de ser feito esse F-Sync, que é a operação lá no banco de dados, o que que o RabbitMQ faz? Ele não faz questão de fazer o F-Sync. Ele vai criando um pequeno buffer e depois isso é disparado para poder ser armazenado aqui no segment file. Então, não é ele pede para o sistema operacional fazer, ele não faz questão de fazer. Diferente do quorum, que quando uma mensagem é publicada, ou também quando uma operação acontece ali de acknowledgement, que você precisa registrar, ele tem um arquivo de logs, que é o shared wall, que é o write ahead log. Então ele vai registrando tudo isso, quando ele chegar num determinado tamanho, ele vai lá e faz um flush para esses segmentos. Mas aqui também há um pouco de indexação, mas quando ele vai fazer esse armazenamento, ele faz questão de fazer ali o F-Sync para depois dar a confirmação se o produtor está pedindo essa confirmação. Então, esse F-Sync, como está escrito aqui, ele é caro, mas ele garante, em contrapartida, ele garante durabilidade. Algo que com stream, se acontecer, isso é muito remoto, se acontecer do servidor crashar e eu tenho ali um buffer de coisas a serem feitas, então mensagens podem ser perdidas. É importante saber disso. Então, são escolhas, né? Eu tenho dois tipos de filas para poder atender necessidades diferentes. Quorum é mais durável que streams, mas streams é muito mais rápido. Tá? E outras ferramentas também que te entregam essa velocidade, não existe nada perfeito. E aí você precisa fazer controles internos na sua aplicação para poder garantir de fato que a operação está sendo feita, que o evento produzido está sendo publicado, enfim. O ponto é que nós conseguimos 1 milhão de mensagens fáceis
com o RabbitMQ com muito menos infraestrutura, né, mas se você ainda quiser mais performance, pode dar uma olhada aqui nesses super streams, que aí eu consigo até aumentar ali o número de mensagens que é enviado para os consumidores, é como se a gente criasse sub-streams, é muito legal todo esse processo que é criado aqui. Muita gente não tem ideia, de quão é mais simples trabalhar com streams, ao invés de trabalhar, às vezes, com a Apache Kafka. Muito bem. Então vimos que é fácil fazer esse throughput de mensagens de 1 milhão no RabbitMQ, mas a questão é que pode ter situações que você queira escolher as quorum, quando você quer mais durabilidade, mas não precisa de tanta performance assim, ou em outras situações até que você aceita perder mensagens, pode-se usar as filas clássicas totalmente em memória, porque nós temos um bom desempenho e, na verdade, acaba tendo menos custo. É, um diferencial que o RabbitMQ tem para outras ferramentas é justamente essa versatilidade, que nós temos esses 3 tipos de filas principais, mas tem outros que podem ser adaptados e instalados via plugin. Outras ferramentas não vão ter isso. Às vezes, você tem alguma ferramenta de fila que você faz determinada adaptação, mas aí você não percebe que o seu custo está aumentando. Então, eu curto demais o RabbitMQ justamente por ele ser uma ferramenta coringa, né? Mas eu quero saber de você. Me conta aí o que é que você usa do RabbitMQ, quais tipos de filas, se está utilizando streams, se você tem esse throughput de 1 milhão de mensagens, isso é muito importante para mim. Mas se você quer se especializar em RabbitMQ, dê uma olhada aqui no link da descrição. Nós temos o curso Full Cycle 4.0, que tem RabbitMQ lá, mas não é somente isso. Nós temos uma área focada em mensageria, em arquitetura de software, em desenvolvimento, banco de dados, IA. É uma formação completa, vale a pena você dar uma olhada, mas não é somente essas formações que a Full Cycle tem. Dê uma olhada no link da descrição, que os nossos especialistas vão entrar em contato com você. Então, comente aqui nos comentários, curta esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!